Olá! A pandemia da Covid-19 deixou bem claro pra gente a urgência de ter testes que fossem rápidos e precisos, né? Mas e se a solução para isso tivesse num material totalmente revolucionário? Pois hoje vamos discutir o artigo Electrochemical Biosensor Based on Laser-Induced Graphene for COVID-19 Diagnosing, Rapid and Low-Cost Detection of SARS-CoV-2 Biomarker Antibodies. O nome parece complicado, eu sei, mas a promessa por trás dele é bem simples. Um diagnóstico que é rápido, barato e que pode, olha só, mudar completamente a nossa resposta a futuras crises de saúde. Bora entender como essa tecnologia funciona? Para pensar um pouquinho, no meio de uma crise de saúde global, onde cada minuto conta, como seria receber um resultado de teste de anticorpos no tempo que se leva para passar um café? Isso não é coisa de filme, não. É a promessa de uma tecnologia inovadora que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender a dimensão dessa inovação, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o começo da pandemia. O controle do vírus dependia de uma única coisa: diagnósticos em massa. A gente precisava saber quem estava infectado e quem já tinha anticorpos. E essa informação era para ontem. A velocidade era simplesmente tudo. E aqui, a gente bate de frente com o grande dilema da pandemia. De um lado, tínhamos os testes de laboratório, como o PCR e o ELISA. Super precisos? Sim, com certeza, mas também lentos, caros e que precisavam de toda uma estrutura de pessoal treinado. Do outro lado? Bom, do outro lado estava o que o mundo realmente precisava. Testes rápidos, de baixo custo, sensíveis e que pudessem ser usados em qualquer lugar. Os famosos testes de ponto de cuidado ou point of care. O desafio era gigantesco. Como criar uma ponte entre a precisão do laboratório e a agilidade que a linha de frente exigia? E a resposta para esse desafio todo veio de um lugar bem interessante, da ciência dos materiais. Apresento a vocês o grafeno induzido por laser, ou LIG, como é chamado. Um material com propriedades quase mágicas que está bem no centro dessa revolução. Vamos ver do que ele é capaz. Então, o que é esse tal de LIG? De um jeito bem simples, os pesquisadores pegam uma folha de um polímero comum e disparam um laser de CO2 nela. O calor do laser é tão intenso que ele quebra as ligações químicas do polímero e reorganiza os átomos de carbono, formando uma estrutura de grafeno em 3 dimensões. O resultado? Um material com 2 características fantásticas para um sensor. Ele conduz eletricidade super bem e tem uma área de superfície imensa. E aqui nessa imagem de microscópio, a gente vê a genialidade do LEG. Não é uma superfície lisinha, sabe? É uma rede tridimensional. Parece quase uma esponja de carbono. E essa estrutura toda porosa é o grande segredo. Por quê? Porque ela cria uma área de superfície gigantesca. É como se a gente conseguisse compactar a área de um campo de futebol num sensor minúsculo, criando incontáveis pontos para a reação química acontecer. Certo, então já temos o material perfeito. Mas como é que ele se transforma de uma folha de grafeno poroso em um detector de Covid-19? Vamos ver o processo em detalhes. O processo todo é de uma simplicidade elegante. Primeiro, a superfície de LIG é preparada com uma espécie de isca, uma parte específica do vírus, o antígeno. Depois, é só adicionar uma gota de soro sanguíneo. Se existirem anticorpos contra a Covid-19 naquela amostra, eles vão se conectar nessa isca, como uma chave encontrando a fechadura certa. Essa conexão muda a forma como a eletricidade passa pela superfície do grafeno. O aparelho mede essa mudança e, em questão de segundos, a gente tem a resposta. O sinal elétrico mudou? Resultado positivo. Simples assim. Genial. Bom, a teoria é linda, né? Mas a pergunta que não quer calar é: isso realmente funciona na prática? Com amostras de pacientes de verdade? Vamos dar uma olhada nos dados. E a resposta é um gigantesco sim. Os pesquisadores testaram amostras clínicas reais, algumas com anticorpos e outras sem. O resultado? Uma diferença gritante no sinal elétrico. As amostras positivas geraram uma corrente bem maior do que as negativas. Não é uma diferençazinha sutil, não. É um sinal super claro, totalmente mensurável, que confirma. O sensor funciona. Ele consegue sim separar com precisão quem foi exposto ao vírus de quem não foi. E o mais impressionante de tudo: o tempo. Da gota de sangue até o resultado final, o processo inteiro leva só 3 minutos. 3! É só comparar isso com as horas, ou às vezes até dias, dos testes de laboratório. É uma verdadeira mudança de paradigma. É o poder da nanotecnologia na palma da mão. Os próprios pesquisadores resumem bem o impacto. Essa citação destaca 2 pontos que são cruciais. O biosensor é simples e não requer pré-tratamento da amostra. O que isso quer dizer na prática? Menos etapas, menos chance de erro humano e,
O mais importante de tudo, não precisa de um laboratório. É a definição perfeita de um teste de ponto de cuidado, feito onde e quando for preciso. Agora, vamos pensar um pouco mais longe. Uma tecnologia como essa não serve só para dar um resultado rápido para uma única pessoa. O impacto potencial disso para a saúde pública é imenso. O impacto vai muito, mas muito além do diagnóstico de uma pessoa só. Pense nas possibilidades. A gente pode mapear surtos em tempo real, testando rapidamente em escolas, bairros, pode monitorar a resposta da população às vacinas de um jeito barato e eficiente, integrar esses testes à telemedicina, permitindo diagnósticos à distância, fazer triagens em massa em aeroportos, grandes eventos. Isso gera dados em tempo real que dão aos governos o poder de tomar decisões mais inteligentes e muito mais rápidas. E olha só, isso não é só um conceito, uma ideia. Este aqui é o dispositivo real. O nome técnico é potenciostato portátil, mas pense nele como o cérebro de toda operação. É uma caixinha pequena que lê o sinal elétrico do sensor e traduz isso num resultado que pode até aparecer num smartphone. É a peça que transforma toda essa ciência avançada em algo portátil, prático e, o mais importante, pronto para ser usado no mundo real. E tudo isso nos leva à pergunta final. Como uma tecnologia assim, tão ágil, pode mudar a nossa resposta a futuras pandemias? Ter testes que são rápidos, baratos e portáteis desde o primeiro dia de uma nova ameaça viral significa que a gente pode agir e não só reagir. Significa ter dados em tempo real para conter surtos antes que eles saiam do controle. Essa pode ser a ferramenta que vai nos dar a vantagem na próxima grande crise de saúde global.